quem vai ser o técnico da seleção brasileira? Ninguém aguenta mais esse assunto. Ninguém aguenta mais esse assunto. Fica comigo até o final para você concordar comigo ou discordar nos comentários. Vejam bem, está faltando para os dirigentes brasileiros bom senso. Saber a bagunça chegou na CBF, né? Então vejam bem, eles foram tentar o Ancelotti e ele fez pouco caso da seleção brasileira e deixou isso bem claro para quem queria ver, da primeira vez. Agora, na segunda vez, parece que eu sabia, porque quem vê meus vídeos sabe que eu falava que isso não ia dar certo. Porque vejam bem, uma série de fatores tem que ser considerado. Agora, né, da próxima vez, da primeira vez ele não exigiu isso, e diz que agora ele exigiu isso, não morar no Brasil. Ou seja, ele ser um técnico da seleção brasileira e morar na Itália, lá onde é o país dele, né, na Europa, europeu. E eu falava que, sabe, tudo isso aí eu já tinha colocado na balança e faltou os dirigentes colocar. Ancelotti é um cidadão europeu, né, acostumado às melhores coisas da vida, os melhores vinhos, né? E ele não ia realmente morar no Brasil, porque eu conheço pessoas que moram na Europa e os europeus acham que o Brasil é roça. Exatamente isso aí. Para os europeus, o Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo e Amazônia. Então eles não viriam morar na roça. Essa que é a verdade. Lá, os europeus. Então, no Rio de Janeiro, o Brasil para os europeus se resume a Rio de Janeiro, São Paulo e Amazônia. Aí vamos lá. Ele vai morar na Amazônia? Não. Ele vai morar no Rio de Janeiro, que a violência está extrema, assalto, roubo, sequestro, essas coisas aí, né? Então aí você descarta Rio de Janeiro, né, porque é violento. Amazônia, que ele não vai morar na Amazônia. E sobrou o que? São Paulo. Ele trocaria a Europa, né, o habitat dele, país de primeiro mundo, continente do primeiro mundo, para viver em São Paulo, ou que seja aqui no Rio de Janeiro, né? Não. Então eu sempre dizia que o Ancelotti era um cidadão do primeiro mundo, acostumado a coisas boas, coisas de, né, vinho caro, restaurante de luxo absoluto, privacidade para poder andar na rua. Nada disso ele teria aqui. E ele não viria para o Brasil, porque o que faltou para os dirigentes da CBF é colocar isso na balança. Ancelotti já é um senhor de idade, né? A sua senhora também deve ser uma senhora de idade. Ele não ia trazer sua família para morar no Rio de Janeiro, onde a violência é extrema, né? Bala perdida, morar na Amazônia, em São Paulo. Então, para os europeus, o Brasil se resume a Rio de Janeiro, São Paulo e Amazônia. Resumindo, Rio de Janeiro é uma roça. O Brasil é uma roça para os europeus. E ele não viria morar no Brasil como ele próprio exigiu lá, que ele seria técnico da seleção, dessa vez, né, ele falou isso. Mas ele não viria morar no Brasil, só viria aqui nos dias de jogos. Ou seja, exatamente o que eu vinha dizendo há muito tempo. E agora, né, que a seleção brasileira leva o segundo pontapé no traseiro do Ancelotti, agora eles vão tentar Jorge Jesus, que eu acho que é uma incógnita. Ele pode se sentir ofendido e não querer mais. Vejam bem, ainda tem streamer, né, influenciadores lunáticos. Eles são lunáticos, procura like, dizendo que ainda existe possibilidade da CBF esperar o Ancelotti. Sabe, eu sou torcedor do Flamengo, como você pode ver aqui, ó.
E essa lambança na CBF me traz uma preocupação. Porque vejam bem, você que é torcedor do Flamengo, vamos dizer, né? Vamos dizer aí que... Porque estão dizendo aí que o Al Hilal vai pegar o Ancelotti e o Real Madrid pegar o Jorge Jesus. E o que sobraria para a seleção brasileira? Eu te pergunto. Se o Al Hilal ficar com o Ancelotti e o Jorge Jesus for pro Real Madrid, o que vai sobrar para a seleção brasileira? Qual o técnico? Os que já passaram por lá, que não deram certo? Os que fracassam toda hora aqui no Brasil? Aí eu começo a ficar preocupado. Porque, sabe, aí tem torcedor lunático, né? Influenciadores lunáticos, né? Que estão dizendo que o Felipe Luiz é o ideal para a seleção brasileira. Eu sou flamenguista, sou brasileiro, mas se eu fosse o Felipe Luiz, eu não entraria nessa roubada. Porque falam, e todo mundo fala, que na CBF existe um esquema de convocação. Então se Felipe Luiz entrar lá, ele pode jogar sua carreira na lama. Porque ele teria que trabalhar com jogadores que têm quase a idade dele. Né? Como seria isso aí? Será que ele poderia dar bronca em jogadores que têm quase a idade deles, mas ainda estão jogando bola, e alguns deles já estão bichados, né? Eu acho que o Felipe Luiz, ele não deveria fazer um negócio desse. Ele não deveria aceitar ser técnico da seleção brasileira de jeito nenhum, porque ainda não é hora. Ele está começando agora uma carreira promissora no Flamengo. Por enquanto ele só está tendo alegria e eu acredito que ele continuará tendo alegria. Não se pode vencer todas, mas no Flamengo ele está tendo alegrias. E se ele for lá para a seleção brasileira, ele vai entrar na chuva para se molhar. Porque lá a banda toca diferente. Na seleção brasileira a banda toca diferente. E eu acho que ele pode não entender o enredo lá. E em relação ao Felipe Luiz, eu tenho muitas preocupações, não só essa. Como ele vem fazendo um excelente trabalho no Flamengo, dificilmente a Europa não virá em cima dele. E outra coisa que me preocupa é que o contrato do Felipe Luiz é uma coisa irrisória. E como a multa também deve ser uma coisa irrisória. Então qualquer time europeu lá poderia levar ele. Eu acho que ele não largaria o Flamengo para jogar num time fraco lá da Europa. Mesmo que eles tenham dinheiro, mas eu acho que ele não iria. Mas tem uma coisa que me preocupa também. A esposa dele não é brasileira. Ela é europeia. E isso pode pesar na hora de uma proposta lá de fora, né? Com certeza a família dele tudo fala castelhano, né? Outras línguas. São pessoas que vieram... O Felipe Luiz, ele passou a vida dele inteira de futebol na Europa. Então isso aí me preocupa de verdade. O contrato irrisório dele, né, o salário irrisório dele e a multa que deve ser irrisória dele, o que facilitaria muito para qualquer time europeu levar ele. Então acho que se houver essa troca aí, Jorge Jesus, Real Madrid, Hilal, né, Al Hilal e Ancelotti, eu começo a pensar quem será o técnico da seleção, qual a próxima lambança. Fala em Abel Ferreira, né? Todo mundo sabe que o Abel Ferreira não tem um bom relacionamento com a imprensa. E quem fica por trás da imprensa? Esses caras que não toleram a imprensa, eles nunca pararam para pensar que por trás da imprensa temos os torcedores, aqueles que querem saber de notícia. E o Abel Ferreira, ele não tem um bom relacionamento com a imprensa. E outra coisa também que eu acho que ele aceitaria, até acharia graça, porque ele já disse que em dezembro ele vai embora do Brasil. Sendo técnico da seleção brasileira, sopa no mel. Ele pode embarcar já para a Europa e só vir aqui quando for preciso, né?
Eu acho que, opinião minha, o Abel Ferreira, ele tem rejeição. Ele terá rejeição se ele for técnico da seleção brasileira. É, eu mesmo não vou assistir jogo da seleção sob o comando de Abel. É um direito meu. Para que eu vou assistir? Eu posso ou não assistir. E eu não vou assistir. Eu acho que ele tem rejeição aqui no Brasil, né? Ele já foi indelicado com algumas jornalistas, né? Então eu acho que se você fizer uma pergunta para ele, você tem que pensar 10 vezes, porque a resposta pode ser desagradável. E seria uma cabeçada, outra cabeçada do Edinaldo, né? Seria outra cabeçada, porque o Abel Ferreira tem rejeição. Fizeram uma pesquisa aí, Jorge Jesus teve 80% de aprovação. O que aquela gente lá está pensando ou esperando para contratar o Jorge Jesus? Né? Então eu acho que nessa maranhada toda de atrapalhadas que existe lá na CBF, né? Existe essas coisas assim desnecessárias para falar da CBF, como no tal da camisa vermelha, né? É outra coisa que é só a imprensa do terceiro mundo mesmo perde tempo comentando esse tipo de assunto, né? Porque vejam bem, o Brasil, ele vem da brasa. E a brasa, que cor que é a brasa? Né? A brasa é verde, a brasa é amarela, a brasa é azul, a brasa é branca. Então, Brasil vem da brasa. Quando você fala assim, ali tem um Brasil de fogo ali. Então, sabe, isso é uma discussão idiota. Isso é uma discussão desnecessária, né? E tá, a coisa na CBF tá nublada. Tá nublado, lá tá nublado. Eu acho que eles poderiam salvar tudo, né? Todo tipo de atrapalhada, se eles conseguirem convencer Jorge Jesus a vir. Porque, não sendo Jorge Jesus, eu espero que não seja o Felipe Luiz. Porque se eu fosse Felipe Luiz, eu não embarcava nessa canoa rachada. Porque ele pode jogar a carreira dele na lama, ele pode. E a direção do Flamengo que abra o olho. Porque a Europa está lá separando dinheiro para levar o Felipe Luiz. E a multa dele, eu não entendo. O técnico anterior, é o que falam por aí, ganhava 2,5 milhões para fazer aquele serviço que ele fez no Flamengo. Ele ganhava 2,5 milhões. Felipe Luiz fazendo um serviço de exuberância no Flamengo. E ele tem tudo a ver com o Flamengo. Ganha menos de 1 milhão, é o que falam por aí. Então por que não... O que eles estão esperando para... Eles não fazem isso com os jogadores novos. Eles não fazem um novo contrato com uma multa astronômica. Por que eles não fazem isso com o técnico, né? O que está faltando ali no Flamengo ali? Todo respeito ao José Boto, né? Mas o José Boto, vou dizer uma coisa para quem quiser escutar, para todo flamenguista. Vejam bem, se sair qualquer jogador do Flamengo, qualquer um deles que sair ali, Felipe Luiz vai achar a solução ideal e o Flamengo sofrerá poucas diferenças. Mas se sair o Felipe Luiz, aquilo ali vai desandar. Vai desandar mesmo. Eu não acredito que Jorge Jesus voltaria ao Flamengo. Então o que eu digo é que se o Felipe Luiz sair do Flamengo, a coisa ali vai desandar. E o que eles estão esperando? O que lá no Flamengo eles estão esperando para aumentar, fazer um novo contrato com o Felipe Luiz, com a multa astronômica, assim como eles fazem com os jogadores, porque do contrário, o Flamengo perderá Felipe Luiz no meio do ano e no máximo no fim do ano. No fim do ano, se o Flamengo for campeão de algumas coisas aí, o Felipe Luiz dificilmente vai continuar no Flamengo.
Gravem esse vídeo. Eu costumo não errar nas minhas falácias, né, vamos dizer assim. Eu dizia que o Ancelotti não viria para o Brasil. Eu sempre disse isso. E todo dia, Ancelotti já é da seleção. Aí escuta isso aí, né? Essas coisas aí. Ancelotti já é da seleção. Agora falta a data da estreia. Sabe, Ancelotti aceitou a comissão técnica que vão oferecer para ele. Tudo isso aí foi falado. E nada disso aconteceu. E eu disse que não ia acontecer. Porque o Ancelotti é um cidadão do primeiro mundo. É um europeu. E eu tenho pessoas que moram na Europa que falam que eles lá acham que o Brasil é uma roça. O Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo e Amazônia e mais nada. Ele não vai morar na Amazônia porque é mato. E ele não vai morar no Rio de Janeiro porque é muito violento. Ele não iria morar em São Paulo porque São Paulo, entre São Paulo e Europa, ele vai ficar na Europa. Então é só fazer as continhas, né? Você acha que o Ancelotti vai sair da Europa, onde ele pode andar na rua com um cordão de ouro de 1 quilo, se ele quiser, relógio de 500 mil reais, carro de 5 milhões, ele pode andar, ninguém vai roubar ele. Essas coisas ele não pode ter aqui no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, você ter essas coisas aqui no Rio de Janeiro é meio caminho andado para uma tragédia. Então, se eles botassem isso tudo na balança, eles nem procuravam o Ancelotti. Nem procurariam o Ancelotti. Né? Porque, é como eu falo toda hora, ele é um cidadão do primeiro mundo. O mundo dele é outro. Esse aqui é o terceiro mundo. Né? Porque existe o país capitalista rico, os socialistas comunistas e o terceiro mundo que somos nós. Ele jamais sairia da Itália, lá onde ele vive lá, né, na Espanha, na Europa, na Espanha, ele vai para onde ele quiser ali. Ele jamais sairia do habitat dele para vir morar aqui, que segundo eles, isso aqui é uma roça, né? É Rio, São Paulo, Amazônia, mais nada. Então ele não viria e faltou assim, discernimento, né? Discernimento lá para aqueles dirigentes lá, né? Aí, essa é uma vergonha, sabe? Um técnico esnobar o Brasil pela segunda vez, apesar de que ele não tem culpa nenhuma. O Ancelotti não tem culpa nenhuma, porque ele nunca disse que viria. Ele sempre falou que ia ficar no Real Madrid. É que, sabe, esses tempos atrás, eles inventaram um termo aí que é verdade. Tem brasileiro que tem complexo de vira-lata. Eles gostam de se ajoelhar perante os países ricos. Isso aí é o que mais tem agora no momento. É brasileiro inferior, né? Um complexo de vira-lata. E eles adoram se ajoelhar diante dos ricos, né? Dos países ricos. E dos cidadãos ricos, né? Lá do primeiro mundo. Aí eles vão e faz o Brasil passar vergonha, né? Porque o Brasil passou vergonha 2 vezes com o Ancelotti. E a culpa não é do Ancelotti, porque ele nunca disse que seria técnico da seleção. E mais recente agora, ele deu uma declaração dizendo que ele não é técnico de seleção. Ele é técnico de clube. Ele sente falta de estar com os jogadores todos os dias. E que ele já havia recusado um convite da Itália, que é um país do primeiro mundo lá onde ele vive. Então, sabe, essas pessoas, elas ignoram tudo isso aí e vão para lá passar vergonha. Essa que é a verdade. Isso aí foi vamos dizer assim, tiro na água, né? Não ia dar em nada. Você joga uma pedra dentro d'água que isso acontece. Assim, você abre um buraco ali de alguns milésimos de segundo. E é isso que eles fizeram. Eles deram um tiro na água e não acertaram nada. E agora eles vão lá para Jorge Jesus, será? Será que ele vai aceitar isso aí? Seu segundo plano? Talvez ele aceite, porque ele sabe o que está fazendo. E eu acho que melhor do que ele não tem. E Felipe Luiz,
Não entre nessa canoa rachada, que você pode jogar sua carreira na lama. A sua seleção, por enquanto, é o Flamengo. Eu tenho certeza que se os dirigentes do Flamengo não abrir o olho, logo logo a Europa vai aparecer por aqui e levar Felipe Luiz. Porque os técnicos da Europa também estão começando a entrar em decadência e o mundo está voltando para as novas gerações. Eu espero ter contribuído com a sua análise, né? Eu acho que lá na CBF o que está faltando sei o que está faltando lá? Critério, né? Se tivesse critério lá, ele nem procurava o Ancelotti, né? Porque ele nunca disse que viria. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e curta esse vídeo e compartilhe.